neste momento, pedindo a direção de Deus para este estudo, para esta escola dominical. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Evilásio a fazer uma oração inicial. Ó Deus, os que estão aqui também, que o Senhor possa estar no meio de nós, ó Deus. O Senhor é bem-vindo ao nosso meio. Te agradecemos por tudo, fala aos nossos corações, que possamos aprender mais e mais de Ti, que possamos ser o sal e luz no mundo, ó Deus. Obrigado por tudo. Mais uma vez, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus. Amém. Abra sua Bíblia, um salmo muito conhecido, salmo de número 23. Salmo de número 23. Vamos ler juntos este salmo. Salmo de número 23. Você em casa também abra sua Bíblia, acompanhe. Salmo de Davi. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É nele que nós confiamos. E ele, só ele, merece toda a nossa adoração nesta manhã, onde nos reunimos aqui como servos dele para adorar o seu santo nome. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 3. A igreja em adoração, número 3. Não tem, Gustavo, aí? Então vamos louvar com o cântico de número 32. Não tem ali no playback, então vamos louvar com o hino de número 32. Deus fiel, Ele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Gostaria que você em casa nos desse aí um feedback se o som está saindo bem, porque às vezes algumas transmissões o som fica baixo do microfone. Então, você, por favor, nos dê esse feedback aí se o som está bom.
Amém. Vamos orar neste momento pela Flavinha. Hoje só tem ela aqui de criança. Eu quero chamá-la aqui à frente. E a professora Paula. Tem professora, mesmo que uma criança, mas tem professora. Aqui, Flavinha, vamos orar por você. Paula. O microfone está falhando, hein, Gustavo? Vamos. A vida da Paula, o Senhor tem também abençoado a tua serva e ela tendo assim este compromisso de vir à tua casa, educar naquilo que ela foi chamada como professora, para todo domingo estar aqui presente de forma responsável. Muito obrigado pela vida da Paula também. Que o Senhor use ela com poder, com graça, para que ela venha transmitir aquilo que o Senhor mesmo colocou em seu coração e que a Flavinha absorva isto com perfeição, com sabedoria, vinda também do alto. Abre também, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para ouvirmos nesta manhã a Tua Santa Palavra também aqui aos adultos, e que nós tenhamos ouvidos atentos à Tua voz, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, e que nós sabemos que a Tua Palavra não volta vazia. Abençoe também os que estão em casa, nos assistindo, que possam também estar atentos, que não possam desviar sua atenção por qualquer motivo, e que fiquem atentos à Tua voz também. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, Flavinha. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Judas, capítulo 1. Só temos um capítulo, Judas. Vamos ler os versos 5, 6 e 7. E hoje encerrar este verso 7. Nós já vimos o verso 5, o verso 6 e hoje encerraremos o verso 7. Nós estamos aqui tratando de algumas advertências de julgamento de Deus, à luz destes 3 fatos históricos aqui. O povo de Israel, os anjos, e hoje nós vamos estudar Sodoma, Judas, versos 5, 6 e 7. Vamos ler esses 3 versículos, mas vamos nos deter apenas no verso 7. Temos, como eu falei, 3 exemplos aqui de punição, de advertência para nós, serve para nós, para a igreja do Senhor. Exemplos da punição dos ímpios. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Irmãos, vimos, como eu já falei, no verso 5, o primeiro exemplo de punição que Deus
nos ensina, Judas aqui escrevendo esta carta, ele mostra o primeiro exemplo, que são os israelitas incrédulos no deserto. O segundo exemplo de punição, vimos os anjos que se rebelaram contra Deus. Antes da queda de Adão e Eva, houve uma rebelião, os anjos, e eles deixaram os seus próprios domicílios, conforme o verso 6 aqui nos ensina, deixaram o seu estado original, se rebelando contra Deus, por isso foram expulsos do seu domicílio, conforme Judas relata aqui. O terceiro exemplo e último que nós iremos estudar nesta manhã, diz respeito a não apenas estas duas cidades, Sodoma e Gomorra, mas também as cidades ao redor delas, as cidades circunvizinhas. E temos aqui, chamo sua atenção para a causa, em primeiro lugar, de sua punição. Nós temos, então, este versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. Veja que a causa da punição deles, daqueles moradores das cidades circunvizinhas e também de Sodoma e Gomorra, ela está aqui designada, está aqui mostrada, relatada. Eles se entregaram a toda sorte de imoralidade. O texto é bem claro quanto a isso, a fornicação, a prostituição. E temos aqui, em primeiro lugar, dentro da causa desta punição, que Deus, ele, de forma frequente, ele designa lugares férteis para os maiores pecadores. E Sodoma, ela é comparada a um jardim do Senhor. E também não só isto, mas Deus também frequentemente, ele dá prosperidade e muitas vezes a prosperidade frequentemente ela se torna uma ocasião para muita maldade e impiedade. Veja o que aconteceu no jardim do Éden. Deus, ele colocou o homem, a mulher, e disse que eles poderiam procriar, que eles poderiam comer de toda fruta, de todo fruto que tinha ali naquele jardim, nas árvores ali daquele jardim, com exceção de uma, mas, infelizmente, o homem sempre cobiça aquilo que é proibido. Sempre aquilo que Deus diz para não fazer, parece que o homem, ele é tentado a fazer, a desobedecer. E a culpa é do próprio homem, não é de Deus. O próprio Tiago, em sua carta, diz que Deus não tenta ninguém. O homem, ele dá luz ao pecado através dos seus pensamentos, através dos seus desejos íntimos, quando esses desejos, esses pensamentos são colocados em prática. Então veja que temos aqui um lugar fértil, temos aqui um lugar próspero, e muitas das vezes a prosperidade torna-se uma ocasião para maldade
e para impiedade. Porque o homem muitas vezes não sabe ele reconhecer que tudo vem de Deus. E quando Deus torna este homem próspero, ele vira as costas para Deus e faz tudo aquilo contrário ao que Deus ordena, ao que Deus coloca para que não façamos. Mas uma outra coisa que nós podemos observar aqui é que os habitantes dessas cidades aqui, da planície, eram culpados de crimes. E quais são estes crimes? Veja aí o verso 7 ainda. Maneira que eles aqui, uma versão diz que estes se entregaram à fornicação, após carne estranha. Então, a revista atualizada diz que, havendo se entregado à prostituição. Então, prostituição, imoralidade, fornicação, e esta expressão aqui, e foram após carne estranha. Ou seja, isso significa que eles cometeram crimes antinaturais, ou seja, homem com homem, querendo assim ter relações sexuais, mulher com mulher. É isso que o texto aqui ele está nos ensinando, que antinaturais, aquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, práticas antinaturais. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vendo isto, uma verdadeira bagunça na sociedade em geral, não só do nosso país, Brasil, mas em toda parte do mundo. Não temos só uma pandemia do coronavírus, da Covid-19, mas a pandemia já vem de muito tempo pela imoralidade, prostituição, fornicação, em todas as áreas morais, espirituais, sociais, políticas. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo cada vez mais acentuado, onde se pode tudo, e que ser cristão é ser quadrado. E infelizmente aqui, os habitantes dessas planícies, eles eram culpados destes crimes: fornicação, imoralidade, prostituição, relações antinaturais. E se você conhece da história dos gregos, dos romanos, a relação de fato era um bacanal, era homem com homem, mulher com mulher, seres humanos com seres animais, a zoofilia. Então, era um absurdo, e hoje não é diferente. A coisa está cada vez mais escancarada aí, e nós cristãos não podemos achar jamais isto natural. E muitos, no afã de dizer que estamos em pleno século 21, acham que nós somos antiquados, quadrados. Irmãos queridos, irmãs queridas, você que está nos assistindo pela internet, esta prática é condenada na Bíblia. E nós precisamos combater, conforme nós já vimos aqui nos versículos anteriores, que devemos batalhar diligentemente, pelejar, porque é dever
de cada cristão, é dever nosso. E infelizmente, ontem estava vendo num dos Facebook de uma das igrejas nossa presbiteriana, uma pessoa colocou um artigo ali que saiu na Veja de São Paulo, um relacionamento a três, de três jovens de média de 20 anos, dois rapazes e uma moça, moça com 17 anos, um jovem com 20, se dizendo ser membro da Assembleia de Deus e vivendo um relacionamento a três, como hoje a modinha fala, um trisal, um relacionamento a três, dentro da igreja, E hoje nós não é surpresa para muitos ter boate gospel. Outro dia acho que tia de um membro nosso, viu, acho que lá para o Nordeste, um motel evangélico. Então, onde é que nós vamos parar? E aí, nós engolimos tudo isso e não pregamos que é errado e somos taxados de homofóbicos, de retrógrados, de antiquados, de quadrados. Mas aqueles que defendem este tipo de ideologia pode falar o que quer, pode fazer chacota da cruz de Cristo, do Calvário, e nós engolirmos passivamente. Irmãos, nós não temos nada contra quem quer ser homossexual. Cada um dará conta de si a Deus. Nós entendemos como cristãos, à luz da Bíblia, que tal prática é pecaminosa, é antinatural, é horrenda, é pecado sim, assim como aquele que é mentiroso, assim como aquele que é feiticeiro, assim como aquele que é idólatra, assim como aquele que é beberrão. E esta epístola está nos ensinando sobre esta questão. E pasmem, tem muitos dentro da igreja com tais práticas de imoralidade sexual, de prostituição, de fornicação, de relacionamento antinatural. Feito uma pesquisa há algum tempo atrás, no meio evangélico, e essa pesquisa mostrava que 50% dos jovens cristãos já teve um contato sexual, já teve um relacionamento sexual. As meninas de 14 a 15 anos perdendo sua virgindade. E os meninos com até 17 anos também. Então, veja, queridos irmãos, que dentro da própria igreja, estas tais imoralidades acontecem. E isso, infelizmente, é triste. É triste. Porque se disser hoje que o propósito bíblico é que o homem, o jovem e a jovem casem virgem, aí cai o pau sobre nós. Estou ainda desse tempo. Sim, a Bíblia, ela não é antiquada. Ela é a palavra de Deus, hoje e sempre. Por isso, aqui nós temos os habitantes dessas cidades
da planície eram culpados de fornicação e crimes antinaturais. E vamos ver que, em primeiro lugar, dentro da causa de sua punição, depois as pessoas são punidas aí e dizem, mas o que foi que eu fiz? Vivem uma vida totalmente errada, totalmente entregue às suas paixões carnais e querem ser abençoadas. Como nós já vimos anteriormente, eles trocam a graça de Deus pela libertinagem. Nós somos livres, sim, mas não para pecar. Somos livres para sermos santos e irrepreensíveis, não para vivermos na prática do pecado. Judas gosta de falar aqui muito em tríade. É tanto que nós temos aqui 3 exemplos de punição. Os israelitas incrédulos no deserto, os anjos e Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Mas veja que esses pecados e crimes aqui que eles cometeram eram pecados pessoais e de caráter hediondo, de caráter horrível. Eles eram pecados contra a alma, eram pecados contra o corpo. E a palavra de Deus diz que nenhum prostituto entrará no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A nossa irmã Daniele, o microfone ali com a nossa irmã Vilásio. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Então, veja você que esse pecado é um pecado hediondo, horrível, de caráter pessoal, contra a alma, contra o próprio corpo, e nenhum prostituto entrará no reino de Deus. Também a fornicação, viver a sua vida louca, promíscua, tendo relações sexuais com um, com outro, com uma, com outra, de forma libertina, onde dizem, eu não sou de ninguém, eu não pertenço a ninguém. É pecado, porque a fornicação também é um pecado contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Quem foi que pegou esse texto? O Julian, então, pode ler, por favor. Eu acho que eu entreguei ou para Dani, eu acho que foi para o Levi, ele deu uma saída agora. Então, Julian, por favor, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, irmãos, você observa aí, a Bíblia, ela é clara. E nós que somos cristãos, filhos de Deus, e que temos a Bíblia como regra de fé e prática, devemos tão somente dar ouvidos a ela. E não há nenhum sociólogo, antropólogo, filósofo que vá contrária às Sagradas Escrituras. Há psicólogos que acham muitas vezes normal a prática, e que muitos aconselham o que você deve fazer e faça, contanto que dê prazer
nada é proibido, não existe verdade absoluta, todos temos uma verdade. Isso é mentira. A Bíblia ensina que há somente uma verdade, e Jesus Cristo é a verdade absoluta. Muitos morreram como heróis, causas que defenderam, e daí estão esquecidos na história. Mas só um morreu e ressuscitou, e esse é Jesus Cristo, no qual nós devemos toda a honra e toda a glória, e nos arrependermos nós de nossos pecados. Só Jesus salva. Só existe um mediador entre nós e Deus, o Pai, que é Jesus Cristo, o Filho. Por isso, queridos irmãos, a causa da punição destas cidades está aqui. Prostituição, imoralidade, fornicação é pecado contra o próprio corpo, contra a própria alma. Mas eles também aqui eram pecados sociais, que afetam a família, afetam a sociedade. Veja quantos não estão afetados por causa desta imoralidade que nós vemos aí. Estes também eram pecados sacrílegos contra o sagrado, porque o corpo, nós sabemos que é o templo do Espírito Santo, e que permite que seus membros se tornem os de uma prostituta. Pecados sagrados, sacrilégio contra o próprio corpo, o templo do Espírito Santo. Irmãos, quanta tristeza é saber e ver pessoas que dentro da igreja participam e que muitas vezes saindo da igreja de um culto, e muitas vezes pessoas que cantaram no louvor, quando terminam o culto, vão para as baladas, vão para os motéis, vivem uma vida dupla. Dentro da igreja é crente e fora é um verdadeiro promíscuo. Infelizmente. Por isso nós devemos repudiar esta atitude de muitos que dizem cristãos. E Judas está escrevendo aqui para nós. Vamos depois trocar aqui o microfone. 1 Coríntios 6,15. Quem foi que pegou esse texto? Gustavo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Veja você, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não permitamos que os nossos membros tornem-se os de uma meretriz, ou seja, de uma prostituta. Mas também estes pecados
Estes eram pecados que não deviam ser mencionados entre os santos. Efésios 5:3. Nosso irmão Evilásio, então, Efésios capítulo 5, verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Então, queridos irmãos, só o mencionar é proibido. É horrível isso. Entre nós, é uma vergonha. Quando eu digo entre nós, eu digo o povo que se diz cristão. Infelizmente existe o joio e o trigo, o peixe bom e o peixe ruim. E quem fará a separação é o próprio Deus. Nós não podemos correr o risco de tirar o joio e vir o trigo junto. São muito parecidos. Mas Deus sabe quem é quem. Deus conhece o nosso coração. Portanto, queridos irmãos, temos aqui também as causas desses pecados. Veja aí, Ezequiel 16:49. Quem foi que pegou a irmã Vanilza? Ezequiel 16:49. Lembre-se que no início eu falei que muitas vezes a prosperidade se torna uma ocasião para muita maldade e impiedade. E temos aqui duas causas para estes pecados que nós acabamos de falar. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha aí, quando a prosperidade ela é prejudicial. Olha só o profeta aí, Ezequiel, relatando isso, a causa da queda, do pecado de Sodoma. Duas coisas apenas eu destaco aqui: pão farto e ociosidade. Pão farto e ociosidade, ou seja, prosperidade e falta do que fazer. Por isso tem um ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. É um ditado, né? Isso não é um versículo bíblico. Mente vazia, oficina do diabo. Qual foi o problema ali do rei Davi, ele ter pecado? Estava ocioso, estava no seu palácio real. Procuremos o que fazer. E como cristãos, nós temos uma tarefa muito privilegiada, que os anjos queriam, que é pregar a palavra. E que Deus nos deu esse privilégio de falar de Jesus para as pessoas. Pão farto e ociosidade. Estes eram os pecados, a causa da punição de Sodoma e Gomorra, e é a causa de ruína de muita gente, achar que não precisa de Deus, Mas em segundo lugar, queridos, além da causa da punição aqui destas cidades, temos a gravidade do castigo dela, de Sodoma aqui. A gravidade de seu castigo. Veja que o texto diz na parte B, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O verso 7.
Vimos aí como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, sofrendo a vingança do fogo eterno. E veja aqui, queridos, que a alusão aqui é a chuva de fogo que destruiu as cidades e a natureza vulcânica do solo que está por trás de seu local atual. Também temos aqui, neste exemplo de destruição, mas essa destruição é apenas um tipo da pior destruição. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra é uma alusão à destruição daqueles que querem seguir o mesmo exemplo dessa cidade, vivendo na sua própria prática pecaminosa. E essa destruição aqui é apenas um tipo da pior destruição que se abateu sobre os habitantes culpados. Apocalipse 22, 15. O irmão Neri. Fora os cais, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Muito bem. Então veja aqui que nenhum cão, não é aquele bicho de estimação que você tem em casa, não. Aquele pet bonitinho que você tosa, que você dá banho, bota em spa, bota lacinho. Não. É gente carniceira. Nenhum cão, feiticeiro, idólatra, será admitido na Nova Jerusalém. São palavras fortes, mas são bíblicas, são palavras de Deus. E quem tem ouvido, ouça o que Deus está falando à igreja. Você que está me vendo, assistindo, ouvindo nesta manhã, a coisa é séria. Se você não quiser ir para o inferno, então se arrependa de seus pecados. Hoje, mude de vida. Deixe as suas práticas pecaminosas de lado. Nós fomos justificados. E a justificação significa que nós fomos salvos da condenação do pecado. Isso é justificação. E Jesus fez isso por nós. Nós não estamos mais condenados pelo pecado. Temos a santificação, onde não estamos mais sob o poder do pecado. E cada dia nós devemos matar a nossa natureza pecaminosa, mortificar os nossos desejos carnais. E a glorificação indica que seremos salvos da presença do pecado quando Jesus Cristo voltar. Portanto, nenhum cão será admitido na Nova Jerusalém. Cão, aquele cão selvagem, carniceiro, nojento, ceboso, que vivia nas ruas, comendo do lixo, revirando, selvagem. Não é esse cão que nós domesticamos em casa. Não dá para ser crente, irmãos, com um pé no mundo e outro na igreja. Não dá. Infelizmente, tem muita gente dizendo que é cristã e vivendo dissolutamente, vivendo uma vida dúbia, vivendo como o diabo gosta.
com os próprios trejeitos do mundo, fazendo as mesmas coisas do mundo, com o mesmo palavreado do mundo, se vestindo da mesma forma do mundo, pensando da mesma forma do mundo e dizendo que vai para o céu. Nem para o céu da boca, quanto mais para Nova Jerusalém. Isso é um alerta para nós. Isso é sério, irmãos. Hebreus 12, 29, veja o que o autor aos Hebreus nos diz. Quem foi que pegou esse texto? Hebreus, a irmã Giovana, por favor. Hebreus 12, 29, preste atenção como a coisa é séria. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. É bem claro isso aí, né? Sodoma faz alusão a este Deus aqui, a esta punição, a um fogo consumidor. Muitos dizem, como é que pode? Deus é amor. Todos vamos ser salvos. Pague para ver, então. Pague para ver. O rico e Lázaro, o mendigo. Você sabe dessa parábola. Parábola é uma história paralela para mostrar uma verdade. Existe céu e inferno. Para onde você quer ir? Veja que depois é tarde. Quando morrer, fechar os olhos, se você morreu em Jesus Cristo, você já acordará no novo céu. Já acordará na presença do Pai. E se você morrer sem Cristo, você já acordará na presença do diabo, no inferno, no lago de fogo. Isso é triste. E eu não quero que você vá para lá. Portanto, se arrependa. Faça uma análise da sua vida, onde que você precisa mudar. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele não deixa de ser amor por isso. Ele é justo. No entanto, queridos, veja você que a justiça de Deus não é abolida por sua misericórdia. Não é. A rejeição do Evangelho é um pecado pior do que o dos sodomitas. Você que rejeita o Evangelho, você está rejeitando nada mais do que o próprio Jesus. Você está rejeitando a pregação do Evangelho. Você está rejeitando nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Não existe pecado pior do que o pecado da incredulidade, de não crer no Filho de Deus. Será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para Cafarnaum e Betsaida. Mateus 10, 15. Nosso irmão Samuel. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Muito bem. Veja aí, queridos irmãos. Deus terá muito mais pena de Sodoma e Gomorra. Aqui nós temos estas admoestações, essas instruções. A incredulidade. Aqueles que não aceitam o Senhor Jesus. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não dão ouvidos, estão rejeitando o próprio Senhor. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria de mostrar que estes sodomitas foram punidos como exemplo. Veja você aí,
E que exemplo foi do fogo eterno sofrendo o quê? Punição. O verso 7. Eles foram punidos como exemplo. E eu encerro aqui trazendo algumas aplicações para nós. O que é que Deus quer mostrar aqui? Para nós que somos seus filhos, é que Deus mostra com isto o ódio ao pecado. Deus mostra o seu ódio ao pecado. Deus mostra com isso o seu desejo de evitar nossa ruína. Deus está nos alertando, dizendo para nós: se arrependa, largue esse pecado, abandone-se, volte para mim. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não é um Deus sádico, que tem prazer no sofrimento dos outros. Deus está mostrando aqui, queridos, que indesculpáveis são aqueles que pecam diante de tais exemplos. É isso que Ele está mostrando. Ele avisa, Ele mostra. Ele está também nos alertando aqui que nós precisamos, sob o Evangelho, das restrições do medo, bem como das seduções do amor. E o Evangelho é isso, a boa nova, e nos orienta sobre o medo, nos orienta sobre as seduções. Este é o Evangelho de Deus, a boa nova. Mas também estes exemplos que nós temos aqui mostram para nós que os mesmos pecados se repetem em todas as épocas e precisam ser condenados de maneira incisiva. Nós não podemos, queridos, ficar calados. Nós não podemos ficar calados. A imoralidade está tão grande, tamanha, que ao ponto agora, como eu falei do exemplo ali no Facebook, de uma de nossas igrejas, esses três jovens vivendo um romance como se fosse lá aquele filme lá, Dona Flor e seus 2 maridos. E pessoas dizendo ser cristãs, de uma igreja séria, Assembleia de Deus, de uma igreja séria. É triste isso, se for verdade. Porque muitas vezes ali na internet tem muita notícia falsa, tem muita coisa mentirosa. Mas é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque os pecados se repetem em todas as épocas. E nós precisamos condená-los de maneira incisiva. Falar. Foi isso que Judas nos orientou aqui nos versos anteriores. Defender. Temos o dever de combater a nossa fé. De combater os falsos mestres. Também, queridos, aprendemos aqui que os pecados dos sodomitas são mais hediondos se cometidos nessa dispensação de luz e privilégio. Por que são mais horríveis hoje? Porque nós conhecemos a história. E mesmo assim muitos praticam e cometem o mesmo erro desta cidade. Vivendo dissolutamente, vivendo uma imoralidade tamanha. Quantas aí nós não vimos? Quantas cidades abertas para a imoralidade sexual? Quantos países não temos aí?
vivendo esta prática de Sodoma e Gomorra. Eu encerro queridos irmãos e queridas irmãs, você que está me assistindo, dizendo que sejamos gratos a Deus por tais advertências contra o pecado. Sejamos gratos a Deus, porque você não vai ter desculpa de dizer, eu não fui advertido. Você não tem desculpa. Todos são indesculpáveis diante de Deus. E temos aqui a nossa gratidão a Deus por Judas ter escrito esta epístola, nos alertando, nos advertindo contra o pecado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Hoje, às 19 horas, você é o nosso convidado. Vamos orar. Culto de adoração a Deus hoje, 19 horas, limite de 45 pessoas, voltamos a 30% da capacidade. Vamos orar? Eu gostaria de orar pelo nosso irmão Valdecir, que está completando mais um ano de vida. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo estudo nesta manhã, que nós, ó Deus, possamos nos esforçar para seguir uma vida de piedade, uma vida de devoção a Ti, uma vida de comunhão contigo e com os irmãos. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento contigo e com os irmãos. Ó Deus, nos liberta de tudo que venha a atrapalhar a nossa comunhão contigo. Eu te peço em nome de Jesus pelos enfermos, por aqueles que estão se recuperando da Covid-19. Abençoe estes irmãos, ó Deus, que foram acometidos deste vírus, que estão em repouso, que estão logo mais saindo do seu isolamento. Louvamos por aqueles que já saíram também. Muito obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Eu te peço também, ó Deus, pelo pastor Edmar, pela sua esposa, seus filhos, pelos pastores auxiliares da primeira de Itajaí, pelos presbíteros e suas respectivas esposas, pelos diáconos e suas respectivas esposas, por todos os membros daquela igreja, pelas congregações, por todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, que nós possamos ser luz neste mundo, que não cometamos os mesmos erros destas cidades. Ó Deus, eu te peço pela vida do Valdecir, que hoje está completando mais um ano de vida, que o Senhor abençoe o seu servo, dando saúde, paz, e junto com ele abençoe a sua esposa, toda a sua família. Muito obrigado também por todos os demais que porventura estejam também aniversariando hoje. Vá ao encontro de cada um deles, aos enfermos, aos necessitados, aos desempregados. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta, todos os povos espalhados sobre a face desta terra que o Senhor criou. Nós somos os teus filhos, a menina dos teus olhos. O Senhor tem cuidado de nós. Abençoa os lares mistos, Senhor, que haja salvação nestes lares. Aqueles que estão nas drogas, filhos de crentes que se desviaram, que estão na prostituição, no homossexualismo, na prostituição, na fornicação. Liberta, Senhor, liberta estas pessoas. Que nós possamos, ó Deus,
dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que haja salvação no lar destes que estão nos ouvindo, daqueles que vão nos ouvir, e que confie nesse Deus poderoso, que está no controle de tudo. E nada acontece por acaso, nada foge do controle de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muito grato, ó Deus, pelo dom da vida eterna. Despede-nos agora em paz para os nossos lares e traz-nos em paz, ó Deus, também à noite para continuarmos louvando o teu santo nome, porque só tu és digno de toda a honra e toda a glória. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Um bom domingo a todos.